Olá, meus queridos, meu nome é Alessandro, estou aqui a convite do Centro Espírita Antônio de Oliveira para falar um pouco sobre o tema Ouvirás de Certo, do livro Palavras da Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vou iniciar agora com uma prece aqui para que a gente possa abrir esse trabalho, para a gente receber com a melhor forma possível, esse contato com a força do plano espiritual. Pai, entre em nossas mentes, abra nossos corações e nos permita que possamos ser um canal de Tua força, que em todas as nossas palavras, atos e ações possamos estar permeados da Tua grandeza, da Tua força, que neste momento todos que aqui estiverem em comunhão possam beber desse bálsamo, bálsamo esse que nos traga luz de entendimento, clareza e direcionamento para as nossas vidas, que possamos ter essa orientação e essa centelha acordada em nossa mente e em nossos corações. Que assim seja. A lição é a 25, ouvirás de certo. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos 15:30. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás, de certo, as provocações do mal em todas as instantes do testemunho. Se, em verdade, vives à procura do Cristo, por que choras sobre o fardo das provações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviaram as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Registrarás interrogações como estas a cada passo. É necessário te reveres à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediato da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual, elos tempos afora. Ensinarás com o teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor para que venhas a consertar-nos nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo. Como que sabe a lei do amor? É o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Consertarás o Espiritismo na tua senda em força educativa de alma, sem exigir que o mundo te afeiçoe às conveniências. Buscarás a luz onde a luz se encontre. Desculparás toda ofensa. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Contudo, o exercício de semelhante
apostolado não passará sobre a terra sem assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por ele visitado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e irônicos: Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Bom, meus queridos, essa lição é uma lição que ela nos convida efetivamente a compreender que o exercício desse trabalho mais aprofundado, né, começando com, né, você orar pelos que te caluniam, te perseguem, te odeiam, para você conseguir enxergar que nessa seara de trabalho espiritual, não importa se você está propenso a ser um trabalhador dentro de uma casa espírita ou se você, na sua vida pessoal, se predispôs a fazer uma renovação, né? Até porque o contexto planetário que nos habita hoje, né? Que nesse momento está nos convidando a essa prova de transformação, né? Do ciclo de provas e expiações para o ciclo de regeneração, né? Então esse novo contexto que se apresenta para essa vida que está se apresentando de um modo geral, nos convida constantemente a essa renovação. E se você está sentindo essas palavras como um convite para olhar com mais profundidade, é para entender que em alguns níveis não existe, não adianta você esperar barganha com Deus, né? Não existe barganha nesse sentido. O seu trabalho é realmente de transformação, de renovação. E quanto mais a gente for fazendo esse trabalho de aprofundamento, por muitos momentos seremos convidados aí a ter fé de sustentação, de continuidade, porque muitas vezes seremos testados nessa seara. Eu lembro de muitas coisas que eu já fiz, né, de proposta, de unir pessoas para fazer leitura de livro, e que não dava nada certo, as coisas não iam para frente e não desistia. Cheguei a fazer a leitura de um livro inteiro sozinho, né? E não aparecia ninguém, claro, sozinho fisicamente, né? Tanto que em uma dessas leituras eu senti a presença do Dr. Reinaldo Leite, não sei se alguns conhecem. Ele era fundador de um centro espírita chamado Arautos, ali na região do metrô Tatuapé, acho que essa região mais ou menos, né? E ele já veio a desencarnar e nesse momento eu estava fazendo a leitura e eu senti a presença dele em casa, foi uma coisa muito forte aquele dia, né? E isso foi muito significativo para perceber, como eu já, alguns relatos de Chico, que ia dar palestra, não tinha ninguém, de repente, né, abria o plano espiritual para ele enxergar, né? E isso ficava mais claro para ele entender essas condições, que o plano espiritual pode ser que você fisicamente não esteja vendo ninguém, né? Dependendo do grau de mediunidade que você possua, né? Dependendo do grau você vai sentir, ouvir, né? Cada um com a sua mediunidade nesse sentido. E Dr. Reinaldo Leite, ele teve alguns relatos nesse sentido, de palestras mesmo, de ser chamado aí da palestra, chegar no local e quando ele começava a proferir a palestra não tinha ninguém, né? E aí ele começava a palestra mesmo sem ter ninguém no local, e aí de repente o plano espiritual abria para ele a visão e ele conseguia ver a sala repleta de seres, de espíritos ali, né, recebendo as palavras que ele estava tendo naquele momento. Assim como provavelmente nesse momento, né, quando eu estou gravando aqui, mas isso também, eu tenho uma egrégora que está à minha volta, que me auxilia, me orienta, né, e que está falando inclusive para vocês em algum nível, né, mesmo não tendo a noção clara, né, do ponto de vista de quando, quem estará ouvindo, essas palavras chegarão para as pessoas devidas na forma certa que necessitam desse contexto, né? Então, é como se cada um vai receber o bálsamo que merece, porque isso é uma questão de merecimento e não de barganha, como eu estava falando no começo, né? A gente não barganha com Deus. Nós vamos transformando essas questões que em algum nível
nos tocam enquanto humanidade, né, que é a vaidade, o orgulho, o egoísmo, né, para conseguir compreender muitas vezes que precisamos desse ímpeto, dessa força, dessa fé, dessa determinação, né, e eu falo muito isso para muita gente, né, que fé, determinação, empenho, ternura, acolhimento, gentileza, não são coisas que a gente compra na padaria, no mercado, na farmácia, né? Você desenvolve esses valores, essas virtudes de dentro para fora. E é no exercício do dia a dia, é no exercício com as pessoas que cruzam o nosso caminho, às vezes com os nossos parentes, principalmente, né? Dependendo de onde você está inserido e o tipo de relação que você tem dentro da sua estrutura familiar. Muitas vezes o burilamento é dentro do próprio contexto familiar ali, né, que nos convida a essa reformulação, esse contexto de entendimento. Né? E se você se colocou a fazer parte de um trabalho mais aprofundado, é provável que em alguns momentos, né, esse burilamento também seja um convite para que a gente compreenda o que nos toca, como isso nos toca, ter lucidez e compreensão de que muitas vezes o que nós estamos fazendo na vida é uma renovação, até porque Joana de Anjos ela traz uma coisa bem importante. Nós temos três aspectos específicos do que estamos fazendo aqui. Viemos aqui para corrigir o que não deu certo, aprimorar o que já temos e aprender novas lições. Né? Se a gente tiver essa predisposição a esses princípios, naturalmente você vai perceber que o corrigir as etapas passadas que não deram certo, muitas vezes é nos colocarmos a serviço da vida para fazer esse processo de burilamento e transmutação, renovação de votos, renovação de ciclos, né? Até porque a gente vai aprendendo com a vida, né? Através desse ciclo de causa e efeito, esse ciclo onde muitas vezes para efetivamente crescermos espiritualmente, nós somos um elo nessa cadeia. Então você não dá saltos, você não pula etapa, né? É importante a gente conseguir se permitir, inclusive com humildade, receber algumas lições. Então quando vem uma das falas fala, né, sobre rezarás pelos que te caluniam, te perseguem nesse sentido, é justamente onde a gente conseguiu renovar os nossos votos de tranquilidade no coração, né? Porque muitas vezes eu ouço muita gente falando, né, no sentido de o obsessor. Muitas vezes esse contexto do obsessor, se você olhasse para ele de um ponto de vista de que ele é seu parceiro muito próximo e que se você conseguisse entender que a lição que ele tem é justamente a sua transformação moral, porque se você se transforma moralmente, esse obsessor só vai conseguir ficar na sua frequência, né, se ele se transformar também. E se ele se transformar, naturalmente, essa jornada de obsediados muda para uma jornada de parceria, né? Até porque normalmente o indivíduo que está ali, que está tentando te puxar para essa zona desfavorável, vamos dizer assim, né, para esse lugar que quer te fazer ter maus, ter péssimas situações na vida, quer dizer que você em algum nível tem um link com essa pessoa. Se você eleva a sua vibração, se você eleva seu estado de ânimo, né? E isso é uma das coisas que Kardec fala, o homem que se esforça seriamente por se melhorar assegura para si a felicidade já nesta vida. Além da satisfação que gera a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais que são as consequências inevitáveis das suas imperfeições morais. Corrija as suas imperfeições morais e naturalmente você vai ver uma mudança significativa nesse contexto. Então, muitas vezes, quando a gente olha para esse momento de transformação que o indivíduo passa, que às vezes ele passa por essas provas de burilamento, é para que a pessoa, em algum nível, lá o texto inicial, o homem que se esforça seriamente para se melhorar,
Esse esforço que ele está falando ali é o esforço de você crescer, é o esforço da gente, né, de nós nos desenvolvermos enquanto indivíduos. Não é esforço de levantar pedra, esforço de carregar carrinho, peso, coisas do gênero, né? Voltando de novo a dizer, esses aspectos não são encontrados nas prateleiras do mercado, na padaria, na farmácia, né? Isso se desenvolve de dentro para fora. Precisamos entender que esses valores são princípios, né, essenciais, são pilares de uma nova, de um novo ser humano. Então, fé, determinação, empenho, gentileza, gratidão, esperança de dias melhores, alegria de viver, são princípios de saúde, saúde mental, saúde física, para que possamos desenvolver através do nosso exercício de contato, de nosso exercício de relacionamento com as pessoas, através de um intento muito mais aprofundado. Então, queiramos, nesse contexto, entender que muitas vezes essas situações que se apresentam são como se fossem aspectos, quando não trabalhados no nosso contexto, simplesmente aspectos a serem integrados. Né? Quando nós integramos uma lição, né? Lição aprendida, ok. Agora, lição não aprendida, lição repetida. Então, esses aspectos vão voltar, né, nos convidando a reformular. Né? Então, se eu tenho, vamos lá, voltar de novo na história do obsessor. Se eu tenho um obsessor e ele está ali naquela condição, tentando, né, que é uma condição enfermiça, tentando se vingar da minha pessoa, essa vingança já é um fato de loucura para esse ser, porque ele não está enxergando, né, a profundidade dessa situação. A vingança nada mais é do que uma condição equivocada, aonde o indivíduo não consegue perceber que o que ele plantar, o que ele semear em direção ao outro, ele está em momentos futuros semeando para ele mesmo. Então ele vai colher isso também em outros momentos. Né? Então quando o indivíduo acorda dessa condição enfermiça, ele entende que ele precisa se colocar a serviço da vida. E ao se colocar a serviço da vida, até pelas dívidas passadas, pode ser que ele se depare sim com algumas circunstâncias bem desafiadoras, né? Até como o texto fala, né? Se Jesus, que foi Jesus, passou pelo que passou, imagina nós que temos, em muitos casos, situações a serem realmente reconsideradas, reconfiguradas, e que precisamos ter essa lucidez, precisamos ter esse comprometimento de levantar a cabeça e nos colocar a serviço da vida. Né? Cada um com a sua obra, cada um com a sua seara, mas é importante que a gente compreenda que temos sim força, temos sim determinação, empenho, credibilidade, quando nos esforçamos para esse lugar. Quando você dá um passo em direção a Deus, Deus dá 10 na sua direção, mas lembre-se, não há possibilidade de barganha com Deus. Eu vou fazer uma macumbinha aqui, eu vou fazer um pedidinho para o santo ali, eu vou fazer qualquer outra coisa para me livrar dessa circunstância na minha vida. Isso não acontece, né? A cada qual conforme suas obras. Então, se você precisa receber esse amparo, entender esse momento de reconciliação consigo e com o plano espiritual e com a vida, né, por muitos momentos, começa pela humildade, pela gentileza, pela ternura, por se colocar a serviço da vida, né? Então, isso é um pouquinho do que eu queria trazer aqui para vocês, né? Espero que tenha contribuído para a reflexão, para o abrir esse aspecto do coração na luz do Divino Pai, né? Então, quero agradecer por esse momento. Vou fazer uma prece de encerramento agora, né? Pai, console a esses espíritos que necessitam dessa luz e desse amparo. Orienta-os para que consigam achar a luz do seu discernimento, a luz da sua caminhada, para que eles possam ser orientados e aconchegados, afagados por esse novo momento que o planeta está se apresentando. E para os que estão em trabalho já nesse momento, se sintam fortalecidos e renovados,
Sintam que o fardo dessa seara é um fardo leve e que nesse contexto estaremos mais alinhados com esse novo ponto de crescimento e evolução do planeta e, consecutivamente, estaremos trabalhando com paz para que possamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e saber que fizemos a nossa parte. Que assim seja.